Aposentadoria do professor em 2026. Você sabia que o professor tem 3 regras de transição específica para a sua categoria? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Rodrigues, este aqui é o canal Imersão Previdenciária. Hoje eu vou passar para vocês 3 dicas de 3 regras de transição que, se você é professor da iniciativa privada vinculada ao INSS, já pegue um papel e uma caneta para anotar. Antes de entrarmos nas regras de transição do professor, você precisa compreender o passado, ou seja, o período em que nós podemos invocar o direito adquirido, aquele momento em que o professor ou a professora já havia preenchido os requisitos ainda na vigência, da legislação 9876 de 99, antes da emenda 103 de 2019. Então, o professor que até 13 de novembro de 2019, anote essa data, até 13 de novembro de 2019, o professor homem que havia somado 30 anos de tempo de magistério, 180 meses de carência, pode invocar a aposentadoria do professor, tá? Sem idade mínima. Este é um requisito importante. Até essa data não se exigia idade mínima do professor e se exigia 30 anos de atividade de magistério. Já a professora mulher, até 13 de novembro de 2019, ela precisa preencher 25 anos de atividade de magistério, 180 meses de carência e sem idade mínima. Nesse ponto, a atividade de magistério é um tempo qualificado. Então, cabe frisar que o tempo em sala de aula, o tempo como diretora de escola, coordenadora pedagógica, orientadora, todos estes são computados para tempo de magistério. Mas, doutor Thiago, eu também estive 5 anos afastado recebendo auxílio-doença. Também é computado como tempo de magistério. Isso não desqualifica o teu tempo de magistério. Então é muito importante que você tenha a certidão de regência vinculada à sua escola, demonstrando quais atividades que você exercia para poder requerer esse benefício. Fora isso, você tem que saber que o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria antes da reforma da Previdência se dava com a média dos 80% maior salário de contribuição, desconsiderando os 20% menores. O grande problema que nós tínhamos, e que o STF infelizmente acabou validando isso, é que na aposentadoria do professor se aplicava o fator previdenciário. Então muitas vezes o professor jovem atingiu o tempo necessário. Quando ele ia requerer o benefício, ele se deparava com o fator previdenciário, que é um fator multiplicador que quanto menos tempo você tem de contribuição, ou seja, mais perto do requisito mínimo ali, e quanto mais jovem você for e mais expectativa de sobrevida você tiver, menos a Previdência vai lhe pagar já no início. Por quê? Porque isso são fatores que fazem com que o fator previdenciário tire do professor de 30% até 50% do valor da sua média contributiva. Então tem que ficar atento, porque muitas vezes a regra do professor, por mais que aquele sujeito se enquadre naquela regra, ele tem que comparar através de um planejamento previdenciário com as demais regras, porque as outras podem ser mais vantajosas. Pós-reforma da Previdência, qual é a regra definitiva? Após a vigência da emenda 103, ou seja, após o dia 3 de novembro de 2019, passou a se exigir uma idade mínima para os professores. Ou seja, agora todos precisam ter, além do tempo de contribuição, uma idade mínima também a ser preenchida. Ou seja, após a reforma da Previdência, nós tivemos uma redução no tempo de magistério no requisito do homem, que era 30 anos, passou para 25 anos de magistério, igualou agora com o requisito das mulheres, então ambos sexos precisam de 25 anos de magistério, mas os homens precisam ter ainda 60 anos de idade e as mulheres 57 anos de idade. Então agora, aquela professora que iniciou suas atividades ali, com 25 anos de idade, com 50 anos ela estaria se aposentando, agora ela vai ter que esperar mais 10 anos ainda, porque além de completar os 25 anos de magistério, vai ter que esperar, nesse caso as mulheres, mais 7 anos, vai ter que esperar até os 57. Os homens sim, que vão ter que esperar até os 60 anos de idade. E o cálculo da média também foi afetado, porque agora entra a proporcionalidade de proventos previsto na emenda constitucional. Já não é mais a média dos 80% maior salário de contribuição, agora se leva em consideração todo o período básico de cálculo, todos os salários. Em compensação, tu pode descartar de maneira ilimitada os menores salários que estão prejudicando a tua média. Mas a cada descarte, tu perde um mês de contribuição e um mês de carência. Antes, tu só escondia do cálculo os 20% menores salários. Agora tu descarta mesmo. Se tu descartou 60 meses, tu perdeu 5 anos de contribuição. E aí, as mulheres, se elas tiverem no mínimo 25 anos de atividade de magistério, elas vão ganhar o seguinte cálculo, o seguinte percentual sobre a média. Vamos fazer uma média global de todos os salários de contribuição, e aí dependendo de quanto se descartou ou não, mas vamos dizer que se manteve ali então, os 25 anos de atividade de magistério. Então uma mulher com 15 anos de atividade,
ela ganha 60% da média. A cada ano que passou dos 15, ela ganha mais 2%. Então, se ela tem mais 10 anos para fechar 25, ela tem mais 20%. Então, ela vai ganhar 80% da sua média. Não tem fator previdenciário, mas perde na redução da proporcionalidade de proventos. O homem da mesma forma, só que o homem começa a ganhar 2% a cada ano que passou dos 20. Então, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição, e aí, preservando 25 anos de magistério, mais tempo comum, ele tem que ter 40 anos para fechar 100% da sua média contributiva. Essa é a regra definitiva. Mas nós também temos as regras de transição que eu mencionei lá no início do vídeo, ou seja, aqueles que tinham uma expectativa de direito, aqueles que estavam próximos de preencher o tempo, porém se depararam com a reforma da Previdência, podem buscar o enquadramento pela regra de transição. E a primeira regra de transição que nós vamos tratar vai ser a regra de transição de pontos. E aí lembrando, nós temos uma regra de pontos específica para aposentadoria comum, uma regra de pontos específica para aposentadoria especial e uma regra de pontos específica para aposentadoria do professor. E agora em 2026, a pontuação exigida para os professores homens é 98 pontos. Anota aí, agora em 2026 os homens têm que ter 98 pontos, ou seja, tem que ter no mínimo 30 anos de atividade magistério, que é uma regra de transição, que somado com a idade e mais algum tempo comum tem que fechar 98 pontos. E as mulheres 10 pontos menos. As mulheres têm que ter no mínimo 25 anos de atividade magistério, que somado com a idade e mais algum tempo comum que ela venha a ter, um tempo de período rural, um tempo de atividade especial, aí ela possa, né, fechar 88 pontos. Se ela fechar essa pontuação, ela se enquadra nesta regra de transição e tem a mesma fórmula de cálculo da regra definitiva, proporcionalidade de proventos. Para ganhar 100%, tem que ter 35 anos de contribuição. Para ganhar o homem 100%, tem que ter 40 anos de contribuição. Mas não foi sempre assim. Lá em 2019 era 81 pontos para as mulheres, 91 para os homens. Foi aumentando 1 ponto por ano. Ano passado, em 2025, era 87 pontos para as mulheres, 97 para os homens. Ano que vem vai ter alteração. Vai ser 89 pontos para as mulheres e 99 pontos para os homens. Segunda regra de transição, nós temos a regra de transição do tempo de contribuição mais idade mínima progressiva, ou seja, aqui nós preservamos o tempo mínimo, mas nós temos um aumento progressivo na idade. E agora em 2026, professoras mulheres que tenham 25 anos de atividade de magistério e tenham 54 anos e meio de idade, vão poder se aposentar com a aplicação dessa regra. Já os homens, eles têm que ter 30 anos de atividade de magistério e 59 anos e meio de idade. Também se enquadra nesta regra de transição. Então, para você aí que está, né, perto aí dos 54 anos, perto dos 60 anos homem, você pode optar por essa regra, uma regra que vale a pena ser estudada e comparada com as demais regras através de um planejamento previdenciário. O cálculo, a mesma coisa do sistema de pontos, proporcionalidade de proventos. Homens para ganhar 100%, 40 anos de contribuição, mulheres 35 anos de contribuição. Já a última regra de transição é do pedágio de 100%. E a do pedágio 100%, a lógica é a mesma do pedágio 100% da aposentadoria comum, que lá tem uma regra específica. Aqui a do professor, os requisitos são diferentes, mas o sistema de cálculo é o mesmo. Aqui se analisa quanto tempo aquele professor ou aquela professora somou até 3 de novembro de 2019 e a partir dali se aplica, se ela estava, né, a mais, né, tempo, quanto mais tempo estava, mais penosa vai ser essa regra aqui, porque se aplica um tempo adicional de 100% do que faltava. Se faltava 3 anos, eu era uma professora mulher, tinha 22 anos de atividade de magistério, para 25 faltava 3, vai ficar faltando 6. Tempo restante 3, tempo adicional mais 3, 100%. Então, ao invés dela se aposentar com 25 anos, ela já tinha 22, com mais 6 vai se aposentar com 28 anos de tempo de magistério. Além disso, ela vai ter que ter uma idade mínima de 52 anos de idade. Já os homens têm uma idade mínima também, só que é de 55 anos, e aí vamos ver quanto faltava lá em 2019 para fechar os 30. O homem tinha 25 anos de atividade de magistério, faltava 5 anos para fechar 30. Então, 5 anos é o tempo restante, mais 5 anos de tempo adicional, mais 10. Se ele tinha 25, vai ter que fechar 35 para se aposentar. Lembrando que para todas essas regras, seja o direito adquirido, seja a regra definitiva, seja as 3 regras de transição, todas preservam uma carência mínima de 180 meses. E aqui, diferente das demais regras de transição, a do pedágio de 100% garante uma renda de 100% da média contributiva, não precisando ter a proporcionalidade de proventos. Então, né, basta completar o tempo, cumprir o pedágio, ter carência, fechar a idade, ganha 100% da média.
Perfeito? Se você ficou com alguma dúvida, comenta no vídeo aqui abaixo e já compartilha com o professor que você conhece, pois provavelmente se ele não sabe disso, ele pode até estar perdendo dinheiro. Em caso de dúvida, procure um advogado previdenciarista de sua confiança e não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal para fortalecer aqui o conteúdo previdenciário que nós viemos postando aqui e vai ajudando você a chegar no melhor resultado junto à Previdência Social.